Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Alexandre Vaz, aprovado no concurso FNDE para o cargo de especialista de programas educacionais e vai contar para a gente um pouquinho como foi a preparação até conseguir, então, essa aprovação. Sem Alexandre, problema. seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e parabéns pela sua aprovação. Obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo. Muito feliz aqui da aprovação nesse concurso. Então, vamos para a próxima. Ô, Alexandre, então já se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de onde Uhum. você é, sua idade, formação. O meu nome é Alexandre, eu tenho 29 anos, quase 29, né? Vou fazer daqui a alguns dias, daqui a 2 semanas. Eu sou formado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília e tenho uma pós em Economia de Negócios pela Escola de Economia de São Paulo, da FGV. Então, eu sou nascido e criado aqui em Brasília também, apesar de já ter morado em alguns locais como Rio de Janeiro, Fortaleza, mas sou de Brasília mesmo. Ah, legal. E você já trabalha no serviço público? Não, não. A minha carreira sempre foi no serviço privado. Então, assim, eu trabalhei por mais de 3 anos ali no serviço privado. Eu comecei, na verdade, com parte de logística. Trabalhava lá na Heinz do Ketchup. Trabalhei Sei. na Heinz mesmo. Depois eu saí da Heinz, fui para consultoria estratégica. E aí eu girei por vários setores diferentes. Então, fui para mineração, fui para banco, fui para varejo, eu fui para várias outras ali, né, com várias atuações diferentes, desde governança corporativa até logística, até redução de custo nas empresas. E aí foi quando eu tomei uma decisão de mudança total e sair do mercado privado e vim para o mercado público. Eu sou de Brasília, né? Obviamente, então, o mercado público ele é muito forte aqui. Os meus dois pais são funcionários públicos, então isso é um, digamos, um incentivo e até um conhecimento sobre a carreira. E aí, até por uma questão de estabilidade, tanto financeira quanto familiar, eu decidi fazer essa mudança total e sair e realmente agora focado em concursos públicos. Legal, e essa é a sua primeira aprovação? É a minha primeira aprovação e é também meu primeiro concurso. Então, Olha só, eu saí ali do mercado privado no dia mais ou menos 20 ali de setembro, e então no começo ali de outubro eu comecei a estudar. Eu foquei muito ali na Câmara dos Deputados, só que eu queria também fazer outras provas até para pegar outros tipos de modelo. Então, por isso que eu fiz a FNDE, que era CESP, e que eu tenho interesse, né? Apesar de ser engenheiro civil, acho que só uma curiosidade, né? Apesar de eu ser engenheiro civil, a minha tese, né, de conclusão do curso é em educação. Então, é bem diferente. Eu acabei não fazendo nada de engenharia civil, acabei não fazendo mais uma coisa ali de educação. Então, eu tentei também para a FNDE, por interesse ali também ao órgão, né, à autarquia, e também fiz para a Câmara. O meu foco era a Câmara, só que os conteúdos eram muito parecidos. Então, eu fiz para os dois. Acabou que na Câmara ele eu não fui aprovado, mas no FNDE eu fui aprovado. Então, isso aqui foi bem interessante. Foram realmente meus primeiros dois concursos, assim, estudando e tentando e tudo mais. Então, ah, antes disso, eu bom, nunca tinha pegado, por exemplo, direito administrativo e nem direito constitucional, por exemplo. interessante. Você então já começou com o pé direito, mas teve aí uma reprovação. Eu ia falar, concurseiro que é concurseiro tem que ter reprovação no currículo, assim não vale. Normal, normal, Você normal. pretende continuar estudando? Pretendo sim. Agora eu vou focar mais na parte ali de economia mesmo, que é o que eu tenho mais interesse, né? Fora ele também, eu vou aceitar a nomeação na FNDE, mas vou continuar também ali tentando conciliar com o trabalho e os estudos. E aí meu próximo objetivo ali, de fato, é o CNU, o Bloco 6, que é a parte de economia, setores econômicos e também regulação. E aí eu também devo tentar ali o Bacen e o Tesouro. Legal. E como que você conheceu Estratégia Concursos, Alexandre? Eu tenho muitos amigos que foram aprovados, né, em concursos, então eu conversei muito com eles antes de fato, começar aqui a estudar, escolher qual que ia ser o curso que eu iria adotar. Então, eu tenho amigos que passaram no Senado ou na PRF, inclusive até o primeiro colocado na PF, que até vocês entrevistaram, que é o Antônio Pedro. A gente fez engenharia ambiental, né, que eu comecei na engenharia ambiental antes de mudar para civil, então a gente iniciou junto. Então, assim, eu peguei várias dessas referências dessas pessoas que passaram, e aí eu conversei com elas para ver quais são os cursos ou o que de fato eles utilizaram. Então, eu conheci vários deles e tudo mais, e eu acabei optando pela estratégia, até pelo formato, até pelas coisas que as pessoas foram falando.
Que bom, a gente fica muito feliz com isso. Não tem Uhum. marketing melhor, né? Porque os próprios aprovados darem essa dica aí para você e você ser aprovado, então, e estar aqui Com hoje certeza. contando para o pessoal também sobre a sua preparação. E me conta sobre a sua rotina de estudos. Como que você fez para se organizar? Quantas matérias por dia? Acho que o primeiro ponto é que eu era exclusivo, né, de estudos. Então, eu não conciliava com o trabalho, foquei 100% em estudar. Uma das primeiras coisas que eu fiz a minha primeira semana foi só vendo vídeo, que eu queria imergir no mundo, né? Toda vez que a gente entra num novo projeto na consultoria, a gente geralmente imerge ali no cliente. Então, tenta entender o ramo do cliente, tenta entender o que que ele faz, quais são os principais problemas. Eu meio que fiz isso, tá? É que eu fiz um diagnóstico inicial do mundo dos concursos, e aí fui pegando muitas dicas que as pessoas iam falando. Então, eu me organizei muito por ciclo de estudos. Digamos, de manhã eu começava com português, ia para direito constitucional, à tarde era direito administrativo, raciocínio lógico. No outro dia eu já mudava. Aí, digamos, ia legislação educacional, ia regimento interno da Câmara, que na época eu também estava olhando para isso, de tarde regimento comum do Congresso Nacional. Então, eu fazia muito esse bloco de ciclo aqui de estudos. Eu estudava de 8 a meio-dia, vinha para casa, almoçava em casa. Eu acho que aqui também é um ponto que eu não estudava em casa, até para não ter distrações, eu sempre ia para as bibliotecas. Então, eu estudava de 8 a meio-dia na biblioteca, voltava para casa, almoçava, e aí depois eu voltava para a biblioteca de 2 às 6. Eu fiz isso durante um tempo, durante principalmente o primeiro mês, depois eu senti a necessidade de estender mais um pouco. Então, eu acabava estudando ali até umas 8 horas da noite. Aí eu até mudei de biblioteca, porque a biblioteca só fechava 6 horas. Eu fui para outra que fechava meia-noite, que é a biblioteca ali da Universidade de Brasília. Então, eu comecei a fazer essa rotina mesmo de estudos. Então, assim, líquido girava ali em torno de umas 5 até 7 horas em dias mais produtivos. Você encarava isso realmente como se fosse um trabalho, né? Tinha até o horário direitinho, o local, tudo certo. Exato, exato. Acho que isso até me ajuda, assim, em termos de disciplina, encarar isso como se fosse um trabalho mesmo. Então, eu tenho que estar 8 horas na biblioteca. Então, eu preciso bater o ponto às 8 horas. Então, 8 horas eu estava chegando lá, era sempre dos primeiros a entrar. Meio-dia eu estava saindo. Então, meio-dia e 5, meio-dia e 10 eu saía, voltava, 1h30 eu tenho que estar lá de novo. Que aí eu já começava no ritmo ali às 2 horas da tarde. Então, é quase como se fosse um ponto mesmo. Eu precisava bater no ponto ali para entrar dentro do serviço e começar a estudar. O Alexandre, e naquela reta final, na semana que antecedeu a prova, o que que você fez? Acho que o meu caso é um pouco diferente, né, ali pro FNDE, porque eu não tinha estudado ainda a parte de legislação educacional. Então, as matérias de Câmara e FNDE eram muito parecidas, só o que mudava muito era essa parte de legislação educacional, que era específico ali do FNDE. Eu já sabia que não era uma matéria grande, olhei ali pelas aulas do Estratégia. Então, nas 2 últimas semanas antes da prova, aí foi quando eu peguei a legislação educacional. Então, eu separava pelo menos umas 2 horas e meia ali para estudar, e aí consegui fechar o conteúdo. E só que assim, na última semana, aí eu peguei muito dos vídeos que o Estratégia solta, que é a Hora da Verdade, e aí eu ficava vendo o Hora da Verdade. Acho que isso ajudava muito até para você fixar e rever alguns conteúdos. E por fim, no pré-prova, eu vi também a revisão de véspera ali do Estratégia. Então, sim, eu comecei 7 horas da manhã, fui acabar às 5 horas da tarde, aí depois fui dar uma corrida para, né, desestressar um pouco e aí dormir, porque no outro dia tinha prova. Você disse aí então da corrida, você nos momentos de lazer, o que que fazia? Você foi mais radical ou conseguia conciliar? Não, não, eu consegui conciliar, mas geralmente eu faço muito à noite. Então, assim, acho que tem algumas pessoas que não gostam de malhar ou correr à noite. Eu já preferia fazer isso. Então, parava os estudos ali 8 horas e aí ia para academia. Aí malhava, por exemplo, até 9, 9h30, ou ia correr e aí corria até umas 9 horas. E aí depois eu voltava para casa e fazia mais essa rotina mesmo de dormir para começar no outro dia mais cedo. O Alexandre, como que você saiu dessa prova? Teve a sensação que tinha ido bem? Como que foi? Não, eu não tive. É engraçado, né? Quando eu saí ali da prova, ali do FNDE, eu sabia que eu tinha conseguido acertar várias questões, que eu tinha um domínio sobre alguns pontos, mas quando eu saí da prova, eu comecei a ouvir algumas pessoas discutindo sobre a prova. Aí a pessoa falando, tinha mais ou menos, acho que eram umas 5 questões sobre os objetivos do Plano Nacional de Educação, o PNE. E aí a pessoa começou a me falar, começou a conversar com a outra, e eu só ouvindo, né?
Nossa, eu acabei não marcando essa, porque acho que não era o objetivo, ele estava pedindo, na verdade, era outra coisa. Então, pô, essa questão foi uma pegadinha. Aí eu só olhei para mim mesmo e falei assim, nossa, eu marquei tudo. Coloquei tudo verdadeiro ali. Acho que eu errei tudo. Mas pelo jeito como o pessoal tá falando, acho que eu errei realmente tudo. E aí, quando saiu o gabarito, na verdade, eu tinha acertado. Então, acho que a gente sai um pouco desconfiado, assim, ah, realmente, será que eu fiz uma boa prova ou não? Mas quando sai ali o gabarito, você confere, você olha e fala assim, opa, acho que eu estou no caminho certo. Mas, de fato, a maioria das questões eu tinha um bom conhecimento, assim, um bom domínio. Que bom. E aí, quando viu o seu nome, então, na lista de aprovados, como que foi esse momento? Ah, acho que foi interessante. É porque eu realmente esperava que minha redação ia ser corrigida, né, minha discursiva, até pela prova objetiva ali, até pela pontuação que eu tinha tirado, mas eu não esperava que eu ia ficar dentro das vagas. Eu esperava que eu ia ficar um pouco fora, talvez ali em torno de 100, 90. E aí, quando eu vi minha posição ali, eu falei, opa, acho que eu estou aprovado. Só um ponto também, tá? Quando saiu a discursiva a preliminar, eu estava fora das vagas. Eu entrei com recurso na discursiva, ganhei quase 7 pontos no recurso, e aí eu entrei dentro das vagas. Então, provavelmente eu iria ter sido chamado se eu não tivesse entrado com recurso, mas aí o recurso me jogou para dentro das vagas. Então, acho que esse é até um momento bem importante que tem muitas pessoas, ah, eu fiz a prova, acabou. Não, eu fiz a prova, você corrige as questões objetivas, se você discordar do gabarito, entre com recurso, fez a prova, aí saiu o resultado da discursiva, não concordou o gabarito, entra com recurso, porque geralmente assim você pode ganhar. Você pode não ganhar nada, mas você pode muitas vezes discordar e acabar tendo um argumento que faça sentido. Ó, Alexandre, eu pelo menos estou te achando bem maduro para um concurseiro de um primeiro concurso, hein? Então acho que você vai longe ainda. A gente vai se ver outras vezes aqui nessa Não, com entrevista, tenho certeza. certeza. E me fala um pouquinho então sobre a parte discursiva, como que você se preparou? Uhum. Acho que eu separaria quase que em 3 momentos aqui, tá? A discursiva. O pré, o durante e o pós, né? Acho que o pós eu já comentei. Então, assim, o jogo não acaba quando sai a nota. Acho que faz sentido, assim, você olhar, acompanhar. Muitas vezes, se você discordar, tentar entrar com recurso, fazer ali um recurso. Então, pesquisar um pouco mais sobre como entrar com recurso. O durante a prova. Aí tem muitas pessoas que têm medo, tá? De pegar a prova e ir direto para a discursiva e ler qual que é o tema. Ah, não, se eu fizer isso, vai me desmotivar e tudo mais. Só que quando você inicia a prova, o seu nível de conhecimento está lá em cima. Você está, assim, com tudo na cabeça. Você ainda não está específico nas matérias que os blocos ali estão te colocando. Então, a primeira coisa que eu faço é eu abro a prova, vou direto para a discursiva, eu leio a questão e já vou anotando tudo que eu sei sobre. Ah, eu sei isso, eu sei aquilo, tal, tal, tal. Então, eu anoto tudo ali e aí sim eu vou começar a prova. Ah, questão número 1 de objetiva. E aí o pré, que aí é importante olhar o edital. Eu entrava, por exemplo, 3 a 4 vezes por semana nos sites, tanto da Câmara quanto da FNDE, que eu estava me preparando para ver as notícias, ver o que mais saía lá. Ao mesmo tempo que eu estava estudando, eu fazia alguns recortes de coisas que eu achava mais importantes que poderiam cair na discursiva. Então, eu tinha quase certeza que na discursiva da FNDE ia cair o PENAI e o PENAT. Caiu o PENAI e o PENAT. Eu tinha quase certeza que na prova discursiva da Câmara dos Deputados ia cair alguma coisa ali do regimento interno. Caiu o regimento interno, justamente um ponto que eu tinha me preparado para fazer. Então, isso acho que é bem importante. Eu dou uma dica também que eu fiz, acho que eu sou até um pouco chato com isso, mas na hora da verdade, principalmente dessas matérias específicas, eu ficava lá no chat pedindo dica dos professores do que eles achavam que iam cair de discursiva. Aí eles comentavam, eu pegava esses temas, e aí à noite eu ia e fazia meio que só bullet points. Então, o PENAI, o que é o PENAI? Pá, 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 o que é o PENAT? Pá, pá, pá. Em vez de fazer toda a discursiva ali por inteiro, né? E também treinar, fazer pelo menos umas 3 ou 4 discursivas ali, às vezes até mais, dependendo do nível ali que for o concurso, mas eu fiz mais ou menos umas 3 para cada um deles e foi suficiente. E é bom a ver também sobre estrutura textual. Isso acho que foi muito, muito fundamental para mim, por exemplo, no FNDE, que era uma redação de 90 linhas. Então, você ia ter que fazer introdução, conclusão, você ia ter que conectar os parágrafos. Então, foi importante ler isso e eu também li só pela estratégia. Bom, Alexandre, eu tenho certeza
que todas Uhum. essas dicas aí vão agregar muito para quem está estudando. E eu Uhum. queria agora que você deixasse aqui uma mensagem de motivação para quem está estudando justamente para que consiga alcançar o sonho da aprovação. Acho que eu sou ainda muito novo, né, para dar alguma coisa, mas se eu pudesse frisar, acho que é uma palavrinha que você usou aqui durante a nossa conversa, que é disciplina, né? O Bernardinho, aquele técnico de vôlei, ele tem uma frase que ele fala o seguinte: a distância entre o sonho e a realidade chama-se disciplina. Então, é muito importante você manter essa disciplina, você de fato se comprometer a isso, avisando para todo mundo, sua família, namorado, amigos, que a partir de agora você vai ter um ritmo um pouco diferente. Então, isso é importante você deixar muito claro para que você consiga não só se dedicar integralmente, mas também as pessoas mais importantes da sua vida estarem apoiando nesse momento. Ótima mensagem, Alexandre. Então, eu quero aqui te agradecer mais uma vez por compartilhar sua trajetória, te parabenizar por essa primeira conquista e que venham muitas outras aí para você. Obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo. Espero aí que venham novas conquistas e quem sabe aí a gente não falhe novamente. E para você que está assistindo, eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo. Então, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, o seu comentário também parabenizando o Alexandre. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, já sabe, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.